Saúde a todos com a paz de Cristo. O tema do vídeo de hoje é como agir no período do decreto dominical. Porque, irmãos, agora, em 2025, vai entrar o domingo em prática e tem muitas pessoas agitadas, né, sem saber o que deve fazer. Alguns pensam que tem que fugir para as montanhas, né? Tem que fugir para os desertos, né? Outros não vão tão longe, mas pensam que tem que ir para o campo. Então, no vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre essa questão. O que devemos fazer nesse período? Para isso está aqui nosso irmão, Elias Jonan. Ele vai falar um pouco sobre este assunto. Saúdo a todos com a paz de Cristo. E como esse tema muito importante, e vamos iniciar com esse tema e lembrando a todos que este ministério, ele foi chamado por Deus para instruir o povo de Deus a essa jornada que se seguirá a respeito do decreto dominical, visto que o Senhor Deus, através de sonhos, revelou para a sua serva, Deuselene Souza, que o decreto dominical sairia pela falsa liberdade religiosa por em prática e que o decreto que saiu no dia 2 de junho de 2020 por Donald Trump foi a primeira fase desse decreto, uma educação para agora, em 2025, ser posto em prática. Então, agora a gente vê o cumprimento exato que Deus revelou, que era realmente pela falsa liberdade religiosa, não por a questão do clima. E agora estamos vendo o cumprimento em 2025, o projeto 2025 é o mesmo Fredon 25 que a Igreja Adventista faz, né, a falsa liberdade religiosa. E agora as pessoas estão agitadas a respeito do decreto dominical. Como você já falou, algumas estão pensando que é em fugir para lugares desolados da terra. Outros estão achando dever sagrado, sem poder ir para o campo, mas eles pensam que é um mandamento, tem que ir. Possa ou que não possa ir, tem que ir. Então, nós vamos falar sobre esse assunto. Nós vamos iniciar com o texto no livro Primeiros Escritos, na página 56, o dever em fase do tempo de angústia, começando a leitura assim: o Senhor tem me mostrado repetidamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo de angústia. Irmãos e irmãs, é contrário fazer qualquer provisão para o tempo de angústia. Irmãos, o período que nós vivemos do decreto dominical, o nosso dever, ela te diz, nós não podemos ficar calado como se aceitasse a situação de bom grado. Então, passarei a palavra para Deuselene Souza a respeito, mostrar o nosso dever. Nós devemos fazer, em primeiro lugar, é pensar na obra de Deus. Então, como você viu aí, né? A pessoa fazer provisão para o tempo de angústia, ou seja, o que é o tempo de angústia? É aquele tempo que não se pode comprar ou vender, ou seja, quando sair o decreto dominical, as pessoas vão logo querer fazer provisão. Muitos vão querer acumular terras, outros vão querer plantar para ter muitos alimentos nesse período, né? Mas isso aí é contrário à vontade de Deus. O que nós devemos fazer nesse período, quando sair o decreto dominical em prática, nós temos que avisar, alertar ao mundo sobre essa questão, né? Então, é por isso, irmãos, que muitas vezes, né, quando as pessoas acham que o Conselho Decreto Dominical tem que ir para o campo, né, está contrário à vontade de Deus. Por quê? Porque se é um período de nós pegar a mensagem, a questão da mudança para o campo vai atrapalhar muito, né? A pessoa se envolver agora com o campo, se envolver agora com mudanças, né? Vai atrapalhar, né? Então, nós devemos fazer o quê? É pregar a mensagem de Deus, né? Continuando, lendo a leitura dos Primeiros Escritos, diz assim: vi que se os santos tivessem alimentos acumulados por eles no campo, no tempo de angústia, quando a espada, a fome, a pestilência estão na terra,
seria tomado deles por mãos violentas, e estranho ceifaria os seus campos. Será para nós, então, tempo de confiar inteiramente em Deus, e Ele nos sustentará. Então, irmãos, aqui a gente vemos o período do decreto dominical. É tempo de quê, Deuslene, aqui? De nós confiarmos inteiramente em Deus. Ó, irmãos, para o irmão entender melhor, a irmã White, ela fala para nós que o correto era nós ir para o campo. Mas isso antes do decreto dominical, ou seja, 20 anos atrás, o certo era para o irmão, a irmã, nós todos terem ido para o campo. Para quê? Para criar nossos filhos longe das mal influências, né? Para que nós também se adaptássemos a uma vida ali, de conformidade com a palavra de Deus, ou seja, lutar com a terra, né? Tudo mais. Mas o que aconteceu? A maioria das pessoas não foram, ficaram na cidade, criaram seus filhos ali no meio daquela poluição moral, tudo mais. E agora, no tempo da decreto dominical, muitos querem ir agora em cima da hora. E isso aí vai atrapalhar a obra de Deus. Por quê? Porque só haverá 307 meses. É um tempo muito curto para pessoas agora ir fazer mudança e se adaptar no campo. Então, isso aí é o erro, né? Morar no campo é muito bom. E era para nós ter feito isso. Mas não agora. Nesse período que só falta 307 meses, não dá mais tempo. O que devemos fazer agora? Somente você que mora nas capitais grandes, então você tem que sair das capitais. Então você decide se você vai para o campo ou para a cidade pequena. Somente isso, né? Mas agora você que já está numa cidade pequena, não precisa e não deve sair para o campo. Porque isso vai atrapalhar a mensagem, né? Se todo mundo fosse mudar, quando agora o domingo ser posto para todo mundo fosse mudar para o campo, quem vai pregar a mensagem? O povo vai se ocupar só em questão de mudança. E assim o tempo passa, irmão, é muito tempo muito curto, é só 307 meses para pregar a mensagem, né? Então é isso que a gente quer falar para você, que essa doutrina da pessoa ir para o campo na questão da decreto dominical não é a vontade de Deus, né? Porque todo mundo ocupado em mudanças, como fica a mensagem para nós pregar? Então vamos continuar. Vi que nosso pão e nossa água serão certos nesse tempo, e que não teremos falta, nem padeceremos fome, pois Deus é capaz de estender para nós uma mesa no deserto. Se necessário, Ele enviaria corvos para alimentar-nos, como fez com Elias, ou faria chover maná do céu, como fez para os israelitas. Então não precisa nós se preocupar a juntar alimentos para esse período, ou fazer qualquer provisão. Não precisa nós se preocupar que agora nós devemos sair das cidades pequenas e ir para o campo como uma salvaguarda do decreto dominical. É tempo de nós confiar inteiramente em Deus. A nossa preocupação, a única nossa preocupação tem que ser para o avançamento da verdade presente. Levar a mensagem, unir-se com o povo de Deus determinadamente para o avanço da mensagem do terceiro anjo, para a mensagem do terceiro anjo se avolumar em um alto clamor. Não nós estar embaraçados com mudanças, não para nós estar embaraçados com terras ou embaraçados com propriedades. Não, irmãos e irmãs. O tempo é curto e nós devemos fazer o máximo possível para o avançamento da verdade presente, que é o avolumar da mensagem do terceiro anjo, para avolumar em um alto clamor, para o mundo inteiro saber que o decreto dominical é o sinal da besta, o mundo inteiro saber a respeito do líder da Igreja Católica, que é a besta, e é saber que a união da igreja com o Estado, essa falsa liberdade religiosa, é a imagem da besta. Então nós devemos estar ocupados somente
no pensamento de avançar a causa de Deus para que milhares e milhares de almas se convertam. Irmãos, nossa preocupação, como eu já disse, é para levar as pessoas para a salvação. E devemos fazer como está escrito nos livros de Ellen G. White, ao sair o decreto dominical, não como está o popular entre o adventista. Tem que fugir para as montanhas, outros não vai longe demais, mas tem que, possa ou que não possa ir, mas tem que ir da cidade pequena para o campo. Gente, não é assim. Vamos continuar lendo e recebendo a instrução da serva do Senhor, o que ela diz a respeito nesse tempo. Casas e terras serão de nenhuma utilidade para os santos no tempo de angústia, pois terão de fugir diante de turbas enfurecidas. E nesse tempo suas propriedades não podem ser liberadas para o avançamento da causa da verdade presente. Então, irmãos, esse é o motivo que nós não podemos fazer provisão, não importa aonde nós estamos. Como diz aqui, terra se refere a campos. Não importa se estamos no campo, a perseguição vai chegar por todas as partes e teremos que fugir. Então, é tempo de nós depositar no altar do Senhor, não acumular ou fazer provisão para esse período. Então, continuando a leitura, diz assim, aqui, e nesse tempo, suas posses não podem ser liberadas para o avançamento da causa da verdade presente. Foi-me mostrado que é vontade de Deus que os santos se libertem de todo embaraço antes que venha o tempo de angústia e faça um concerto com Deus mediante sacrifício. Viu? Então é dessa forma. Se eles puserem suas propriedades no altar do sacrifício e ferventemente inquirirem de Deus quanto ao seu dever, ele lhes ensinará sobre quando dispor dessas coisas. Então estarão livres no tempo de angústia, sem nenhum estorvo para sobrecarregá-los. Então, este é o conselho de Ellen G. White para nós estar livre de todos embaraços, para nós estar sem terras nesse período, para que nós esteja sem propriedades, riquezas. Nós temos que fazer como Nicodemas e José de Arimateia, que depositou tudo no altar do Senhor. E foi-me indicado o remanescente na terra. Disse-lhes o anjo: quereis escapar às 7 últimas pragas? Quereis ir para a glória e desfrutar tudo que Deus tem preparado para os que o amam e estão dispostos a sofrer por seu amor? Então tereis de morrer para que possais viver. Preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Precisais ter maior preparo do que até agora, pois o dia do Senhor vem, terrível tanto em ira como em vingança, para desolar a terra e destruir dela os pecadores. Sacrificai tudo a Deus, deponde tudo sobre o seu altar, o eu, a propriedade e tudo mais, como um sacrifício vivo. Tudo é reclamado para entrar na glória. Acumulai para vós um tesouro no céu, onde nem os ladrões roubam, nem a ferrugem consome. Tereis de ser participantes dos sofrimentos de Cristo aqui, se esperais participar com ele de sua glória no além. Irmãos e irmãs, o tempo é curto. Então não é tempo de nós acumular no período do decreto dominical. E nem tempo de nós fugir para as montanhas, porque nós temos que estar com o povo de Deus, proclamando a última advertência. E nem estar embaraçado, indo para sair da cidade pequena para o campo, como se for uma salvaguarda do decreto dominical. Porque aonde nós estiver, ali chegará a perseguição.
e, portanto, devemos confiar inteiramente em Deus. O irmão White fala, né? Quantos eu vi, né? Lamentando, porque eles viram a obra quase definhando, né? O povo de Deus quase a perecer de fome, e eles tinham com que ajudar o povo de Deus, com que aplicar na obra de Deus, mas eles seguraram ali. E depois eles estavam lamentando, mas contudo eles não faziam esforço para fazer isso, né? E essas pessoas foram, elas desanimaram, né? Não conseguiram, né, ali vencer, né? Então, irmãos, conserve o decreto dominical, quando o decreto dominical ser imposto, é tempo de Deus agir. E o que devemos fazer nesse período? Nós devemos colocar tudo nas mãos do Senhor, ou seja, nós devemos orar a Ele, que Ele nos dê entendimento do que devemos fazer com nossas posses, né? Deus vai nos dizer a hora certa de nós vendermos, a hora certa, o preço certo de nós vendermos. Se nós confiar nele, Ele vai nos guiar em tudo. Nós não vamos fazer coisas precipitadas, né? Então, é isso que a Serva do Senhor nos aconselha, né? Então, continuando a leitura, diz assim: vi que se alguém se apegar à sua propriedade e não inquirir do Senhor quanto ao seu dever, ele não fará conhecido esse dever, sendo-lhe permitido conservar sua propriedade. E no tempo de angústia, isto virá sobre eles como uma montanha para esmagá-los. E eles procurarão dispor dela, mas não será possível. Ouvi alguém lamentar assim: a causa estava desfinhando. O povo de Deus estava perecendo de fome pela verdade, e nenhum esforço fizemos para suprir a falta. Agora nossa propriedade de nada vale. Ou se tivéssemos permitido que ela se fosse e acumulado tesouro no céu. Então eles vão lamentar desta forma, né? Então Eluate continua dizendo: vi que o sacrifício não aumentava, mas descrescia e era consumido. Eles serão consumidos pela aquela culpa e vão desistir os que segurar as suas propriedades, né? Vi também que Deus não requeriria que todo o seu povo dispusesse de suas propriedades ao mesmo tempo, mas se desejasse ser ensinados, ele os ensinaria em tempo de necessidade, quando vender e quanto vender. Então, irmãos, é dessa forma que nós devemos se comportar no tempo do decreto dominical. Então, o popular dos adventistas, o decreto saiu, alguns pensando que tem que fugir para os lugares desolados da terra, tem que fugir. Não devemos fugir, mas sim unir-se com o povo de Deus para pregar a mensagem do terceiro anjo, formular-se em um alto clamor. E o pensamento de tem que sair das cidades pequenas, posso que não posso ir para o campo, mas tem que ir, é um dever sagrado. Não, também não é isso a vontade de Deus, porque Deus não quer que vocês estejam embaraçados com mudança para se adaptar no campo que você nem sabe muitas vezes trabalhar com ele. Então Deus quer que você esteja envolvido com a obra de Deus, para o avançamento da obra de Deus. Então é dessa forma. Porém, agora eu vou ler um texto que vai falar para os irmãos e irmãs que moram nas cidades grandes. Tem um dever a fazer, é como Deus Lene Souza já falou. O dever agora, no período do decreto dominical, é que os irmãos saiam das cidades grandes. Como os irmãos já têm o dever de sair da cidade grande, então terá uma opção para os irmãos escolher se quer ir para as pequenas, e se sabe lidar com o campo, pode também ir para o campo.
Então, eu vou ler aqui a respeito desse assunto. Testemunho Seleto, volume 2, página 166. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogasse nossa nação. O poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para todos nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades. Então, aqui mostrou o tempo de nós deixar as grandes cidades, certo? E ir para as menores, no tempo do decreto dominical. Então, já estamos no tempo, porque o decreto dominical está sendo posto em prática em janeiro de 2025. Então, esse é somente isso que Eliot fala para nós deixar as grandes cidades. Por quê? Porque em outros textos fala que nesse período agora, que é o tempo de misericórdia, ainda da parte de Deus, os juízos de misericórdia estão caindo nas grandes cidades. E Deus não quer que o seu povo esteja para que não sofra nessas grandes cidades. Porque tanto vai ser o período dessas cidades grandes, como as capitais, ser castigadamente, severamente por Deus, como também será também um período de perseguição terrível quem está na grande cidade. Então, é dever sair delas para as menores. Então, Eliot fala por quê? Porque, irmãos, quando a porta da graça se fechar, quando a mensagem do terceiro anjo terminar, então nós teremos que fugir para os lugares desolados da terra. Então, ela continua dizendo assim, ó. Diz assim, ó. Passo preparatório ao sair das menores para os lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Tá? Então, aonde a região que tem montanhas, nós vamos fugir para as montanhas. Quando a mensagem finalizar, sair das menores cidades e para fugir para as montanhas. Aonde é florestas, como Amazonas, é fugir para as florestas. Mas isso já estou explicando, somente quando a mensagem finalizar, a porta da graça se fechar, os outros bilhões de pessoas, o mundo todo já decidiu-se de que lado está. Uns com o selo da besta guardando o domingo, e o povo de Deus guardando o santo sábado. Então, nesse período, todos os que guardam o santo sábado vão fugir para lugares solitários da terra, desertos, cavernas, florestas e montanhas. Fugir das cidades menores. E quem está no campo, foge do campo para os lugares solitários da terra. Então, este vídeo foi para alertar os irmãos a respeito do que deve fazer nesse período do decreto dominical. Como nós já falamos, concluindo, né, este vídeo, então nós devemos unir-se com o quarto anjo, com este ministério que Deus levantou para dirigir o seu povo passo a passo a esse período do decreto dominical. E devemos nosso pensamento ser em somente levar a causa de Deus. E, portanto, como já explicamos a respeito do campo e a respeito de fugir, então, que Deus nos abençoe e nos guarda. E este é o conselho de Deus para que nós se dá bem nesse período agora, em tempo de perseguição. Amém e amém.